Desde o seu início, a Igreja Batista da Borda do Campo é conhecida como uma igreja missionária. Atualmente, investimos em 11 famílias de missionários, sem contar os missionários da terceira onda. Para que vocês tenham uma ideia de quem são e onde estão, faremos uma panorâmica de todos esses missionários. Confiram aí. Dayan e Mirna são missionários lá na distante Ásia. Eles trabalham no Timor-Leste, nos arredores da cidade de Dili, a capital do país. Na Europa, nós temos duas famílias. René e Sara são missionários na cidade de Roma. O Senhor tem feito maravilhas por meio desse jovem casal. A igreja implantada por eles já conta com congregações e vários italianos têm sido batizados. Leandro e Priscila plantaram uma igreja voltada para universitários na cidade de Braga, norte de Portugal. O Norte Verdadeiro é uma comunidade localizada na entrada do campus da Universidade do Minho. O ministério tem crescido e o casal segue bastante animado. Entre os muçulmanos, reunimos a juventude e a experiência. Felipe e Cristina são jovens com o coração voltado para o mundo muçulmano. Começaram o trabalho há alguns anos no Líbano e o ministério aos poucos vai se estruturando. Marcos Amado e Rosângela dedicaram a vida para alcançar os muçulmanos. Depois de uma larga experiência no Marrocos, hoje estão no Brasil e fundaram o Instituto Martureu, que se dedica à pesquisa, ao estudo e à evangelização de muçulmanos. Entre os índios, reunimos 4 famílias. Vamos conferir. Coy e Miriam são missionários entre os índios Yanomamis no norte do Brasil, muito próximo da fronteira com a Venezuela, há mais de 36 anos. Ali têm desenvolvido um trabalho muito sólido de evangelização, discipulado e tradução da Bíblia para a língua Yanomami. A etnia Craô. Depois de terem trabalhado na Amazônia com a etnia Macu, Daniel e Maristela estão no norte do Tocantins, evangelizando índios da etnia Craô e trabalhando com a tradução da Bíblia. Cassiano e Eugênia dedicam-se à causa indígena em geral. Como presidente da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e líder da CEPAL, tem tido atuação significativa junto aos órgãos do governo em Brasília e encabeçado importantes trabalhos de pesquisa com os povos indígenas não alcançados e de capacitação para o ministério entre indígenas. Dando asas a quem dá vida é o lema da missão Asas de Socorro, onde servem Milton e Heidi, um dos nossos missionários mais antigos. Ele é mecânico de aviões e ela cuida da parte operacional da missão. O trabalho deles é essencial para atender os missionários que trabalham na selva amazônica, pois muitos estão em lugares onde só é possível chegar de avião. Johnny Monteiro foi um dos primeiros missionários adotados pela Borda e dedicou a vida a evangelizar atletas. Depois de trabalhar na Argentina, Paraguai e também em Florianópolis, atualmente está em Goiânia e tem um trabalho voltado para atletas de clubes de Goiás. Júnior e Adriana, além do trabalho desenvolvido aqui na Borda, fazem parte da AME Evangelizar, uma missão que tem feito um trabalho importantíssimo com jovens e adolescentes. Terceira onda missionária, Índios Evangelizando Índios. Edson e Terezinha dedicam-se ao trabalho de evangelização da etnia Bacairi, no Mato Grosso. Henrique Terena e Corina investem na evangelização de várias etnias do Brasil. Ele é o presidente do COMPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Indígenas do Brasil, e o grande líder do projeto conhecido como Terceira Onda Missionária. Adriano, casado com Kelly, é da etnia Bacairi, mas desenvolve o ministério na etnia Guajá, no norte do Brasil.
Marcos e Josiane pertencem à etnia Maioruna e vivem na Amazônia, no Vale do Javari, onde há uma grande concentração de várias etnias indígenas brasileiras. Você acabou de conferir o investimento que a Borda faz em missões transculturais. Queremos crescer ainda mais. Roger e Ludmila estão se preparando para o grande desafio no campo missionário da África. Leandro Rezende já se prepara no leste europeu, onde quer servir. Fazei discípulos de todas as nações. Borda 2015. Missões transculturais. Nunca vi um missionário. Eis um aqui. Em carne e osso. Um coração grato a Deus pela vida do COI, porque o COI e Miriam têm dedicado a vida deles lá na mata para levar a palavra do Senhor aos Yanomamis. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pelas ofertas, orar agradecendo a Deus pelos nossos missionários, orar intercedendo por aqueles povos. Pai, eu quero te louvar e te bendizer pela vida dos nossos missionários, pela vida do COI que está aqui hoje, pela vida da Miriam, pela vida do Júnior e da Adriana que falaram hoje no café. Obrigado, Deus, por todos os outros missionários que foram aqui mencionados. Nós queremos te louvar e te bendizer porque temos pessoas que estão dedicando a sua vida, os seus dons, os seus talentos, pela causa missionária, para levar o Evangelho, para levar essa boa nova, essa boa notícia de que Jesus Cristo salva. Ó Deus, dá força a eles, dá saúde, Deus, dá recursos, meu Pai, dá motivação, meu Deus. E naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos de desânimo, Deus, visita cada um deles e renova as forças, renova o ânimo, renova a disposição para continuar te servindo, Deus, porque essa é a melhor causa, Deus, a causa do teu evangelho, a expansão do teu reino. Obrigado pela vida deles, Deus. E nós queremos te louvar e te bendizer pelas ofertas que foram aqui depositadas. Nós sabemos, Deus, que isso tem sustentado a nossa obra aqui, tem sustentado a nossa obra em lugares tão distantes, Deus. Obrigado por isso, meu Pai. Eu quero te louvar e te bendizer em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, COI. Quando você está contribuindo, lembre-se de que você está dando oportunidade para que a palavra de Deus, para que COI e Miriam falem de Jesus Cristo num lugar bem distante, no meio da mata. E agora nós vamos ver o que o Ministério Infantil tem feito em termos de missões. Olá, eu sou o porquinho do Ministério Infantil. Lá eu tenho um papel importante no trabalho sobre missões. Não sou só mais um cofrinho. Nós sempre conversamos muito com as crianças sobre esse tema. Mas depois que elas vão para casa, eu me pergunto, será que elas realmente estão entendendo que fazer missões significa ensinar aos outros como obedecer a Jesus e viver os seus ensinamentos? Será? Oi, mãe. Oi, querido. Tudo bem? Tudo, mãe. Ô, mãe, hoje a gente vai pro Centro da Alegria? Sim, por quê? Porque lá eu estou estudando sobre as missões e eu queria ajudar. Não, meu filho, não, você não pode ir. Você é muito pequeno pra ir embora ainda. E a mamãe vai ficar sozinha, não. Não, mãe. Todos nós devemos fazer missões porque é o mandamento de Jesus. Ele disse que todos deveriam ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então não é só indo para um lugar específico que a gente faz as missões. Mesmo crianças, nós todos devemos fazer discípulos, entendeu? Ir, orar e contribuir, não importa onde estivermos. Sério? Quer dizer que todos nós podemos ser missionários? Isso mesmo, mãe.
Ao obedecer à ordem de Jesus, nós todos somos missionários. Lá no Ministério Infantil, todo mundo já sabe e podem me ajudar a te explicar. Sério? Claro que quero. Conta aí, crianças. O mandamento de Jesus é bem claro. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Adultos ou crianças? Todos nós devemos contar aos outros o jeito que Deus quer que a gente viva. E esse seu plano maravilhoso deve chegar a todos os povos. Isso mesmo, os que estão perto e longe de nós. Qualquer lugar é lugar. Na nossa casa. Na escola. No condomínio. Até praticando esporte. Todos nós devemos fazer missões. Não é só na nossa família, mas também com aqueles que falam com língua diferente. Deus também chama alguns para irem falar a outros povos bem diferentes de nós. Mas todos nós fazemos missões onde estivermos. Então, vamos todos falar do amor de Deus e fazer discípulos. Que bom! Agora sim! Fiquei feliz por saber que todos estão realmente sabendo o que é fazer missões. Crianças, vocês podem contar um pouco mais do que aprenderam no Ministério Infantil sobre missões? Nós, ainda pequenos, também fazemos missões aonde estamos. E ainda devemos orar para que todas as pessoas aqui estão perto e longe de nós conheçam a Jesus. Ainda hoje há muitos povos que estão sofrendo perseguições por conhecerem ou falarem de Jesus. Sim, sim! Indo, orando e contribuindo. Todos são chamados a cumprir a missão que Jesus nos deixou. Distantes tão sofridas que não conhecem teu amor. Senhor, sou tão feliz em te conhecer. Nas horas difíceis posso confiar. Mas há muitas crianças sem esperança. Em oração eu sei
posso confiar. Mas há muitas crianças sem esperança que posso abençoar. Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir a Deus, estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Senhor, abençoe o pequeno coração que está sem esperança, as crianças do mundo inteiro, que elas conheçam a tua alegria. Eu te peço, ó Deus, abençoe as suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Deus ama as crianças e quer lhes ensinar a conhecer o seu carinho e a sua alegria. E a minha oração Deus vai escutar. Estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir a Deus, estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Traz esperança ao pequeno coração. Estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. E olhando para nossa igreja local, por quem precisamos orar, crianças? Por todos nós fazemos missões. E aí, mãe, você entendeu? Agora eu entendi. Entendi que todos podemos ser missionários. E fico muito feliz por você entender que tem que falar de Jesus para os seus amigos, orar e contribuir. E quero sempre te ajudar a cumprir este mandamento. Puxa, então a ordem de Jesus é para todos. E fazemos isso indo, orando e contribuindo. Aliás, quero contar uma coisa que acontece todo domingo no Ministério Infantil. As ofertas das crianças são depositadas em mim, para que possamos abençoar um projeto ou alguém que está no campo missionário. E vou aproveitar que estamos no mês de conferência na porta para ficar aqui em cima um pouquinho, lembrando todos vocês sobre o que aprendemos hoje. E se alguém quiser colocar uma outra oferta ou uma oferta especial em mim, pode ficar à vontade, pois essa oferta vai ajudar pessoas a falarem a outras pessoas sobre Jesus. Ah, crianças, foi muito bom ter vocês aqui. Querem deixar mais algum recado?
Hoje de manhã, na exposição do Júnior, nós aprendemos que as crianças não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje. É hoje. E elas estão aprendendo. E elas estão aprendendo que faz parte da vida dela e da família dela esse contribuir. Ricardo, conduza. E elas costumam ter também esse momento de oferta lá embaixo no Ministério Infantil. Hoje nós teremos duas celebrações importantes. Como é primeiro domingo e como costumamos fazer, teremos a celebração da Ceia do Senhor. E como já disse a vocês também, hoje o primeiro domingo de agosto, o início do mês de missões, cujo tema está voltado para aquilo que nós conhecemos como Grande Comissão. E é o que vocês podem ver aqui no painel. A Bíblia aberta, muitas pessoas e o nosso lema: fazei discípulos de todas as nações. E para esta meditação que eu quero conduzir vocês, eu vou reunir esses dois acontecimentos significativos. E quero começar pela Grande Comissão, lembrando que tanto a ceia quanto a Grande Comissão aconteceram às vésperas de dois outros acontecimentos significativos. Lembre-se de que a ceia aconteceu às vésperas da morte de Jesus, da crucificação, e a Grande Comissão um pouco antes de Jesus subir aos céus. Então são dois acontecimentos importantes para o qual eu quero conduzir vocês. E vou começar com a Grande Comissão. Esse é o nosso grande desejo, de que a Borda esteja em vários cantos deste mundo, participando da expansão do reino do Senhor. Duas ordenanças de Jesus: a celebração da ceia e a Grande Comissão. Primeiro, a Grande Comissão, que está lá em Mateus 28, 18 a 20. E o texto diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu quero que você fixe a sua mente nessa palavra de Jesus, quando ele disse: toda autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em primeiro lugar, nós conhecemos esse texto como a Grande Comissão. É preciso saber o que significa comissão. Comissão é uma ordem, é uma tarefa, é uma incumbência, ou é, de fato, uma missão. Jesus havia terminado o seu ministério aqui na terra. E lembre-se de que quando Jesus deu essa ordenança aos seus discípulos, ele já havia ressuscitado. E foi a última recomendação de Jesus aos seus discípulos. E ele queria que essa mensagem alcançasse o mundo todo. Por isso, na Grande Comissão, que, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo
para os seus discípulos era: saiam por toda a terra e preguem o evangelho. Isto é, que somos pecadores, que nós somos pecadores, mas temos a possibilidade de reconciliação com Deus. E essa reconciliação é a fé em Jesus Cristo. Então, a grande comissão foi a instrução de Jesus dada aos seus discípulos, para que eles espalhassem essa boa nova para todo mundo. E eu quero fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, discípulo. Discípulo é aquele que está comprometido com os valores e princípios do reino de Deus. Então, saiam por todo mundo e façam discípulos. Lembrando também que, só um instante aqui, que quando Jesus colocou que os seus discípulos, ele deu algumas instruções importantes. A ordem que ele passou para os seus discípulos foi exatamente essa: façam discípulos, multipliquem. E quando nós olhamos o texto, a tradução para o português nos leva a uma outra ideia. Normalmente nós somos levados a colocar o foco no ide, mas aqueles que estudam o grego aprendem que o principal é o fazei discípulos. Para que vocês se lembrem daquelas suas aulas de português, a oração principal. O foco está no fazei discípulos. Então, essa é a grande comissão, essa é a grande ordem de Jesus. Façam isso, multipliquem esses discípulos. A abrangência disso é muito grande. Discípulos de todas as nações. Abrangência ampla, de todas as nações, toda raça, língua, cor, jeito, altura, não importa. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Vocês se lembram que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. E quando nós olhamos para Apocalipse 5:9, lá está escrito que Deus comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo aqueles que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação, como nós cantamos hoje aqui. Agora, a metodologia para esse fazer discípulo. A metodologia é bastante conhecida. Indo, batizando e ensinando. Indo. O que significa esse ir? Significa sair da sua zona de conforto. Vocês se lembram de Gênesis 12, quando Deus chegou a Abraão e disse: sai da tua terra, deixa a sua família, deixa a sua parentela. Abraão estava lá na sua zona de conforto, e ele teve que sair. E a caminhada você conhece, toda a caminhada pelo deserto, ele saiu da sua zona de conforto. E muitas vezes, esse ir não significa atravessar o oceano. Muitos atravessam o oceano, mas não necessariamente. Você ouviu há pouco o Bruno falando, para alcançar os surdos, é preciso ir até onde eles estão, mas não precisa atravessar o oceano. Às vezes, é preciso ir para lugares mais distantes, mais de grande dificuldade, como ir para o Marari, o posto indígena onde o COI está. É preciso ir até Boa Vista, pegar um daqueles aviões pequenos, no meu tempo nós chamávamos de teco-teco. Né? Ir até o Marari, depois de 2h30 de voo, mais ou menos. Mas outras vezes significa atravessar a rua, olhar para o lado, para a sua casa vizinha. Enfim, ir é sair da sua zona de conforto.
depois o batizando. Lembre-se de que o Novo Testamento deixa bem claro que não é o batismo que salva. O Novo Testamento deixa bem claro que é a incredulidade e não a falta do batismo que condena. Guarde bem isso. Mas, por outro lado, o Novo Testamento deixa bem claro que os salvos devem ser batizados. Não é o batismo que salva, mas, por outro lado, aqueles que são salvos, aqueles que creem que a morte de Jesus Cristo na cruz trouxe a reconciliação com Deus, devem ser batizados, isto é, eles devem proclamar publicamente a sua profissão de fé, que eles são de Jesus, que eles têm Jesus como Salvador e como Senhor. O batismo é uma ordenança. E nós, ao fazermos missões, temos que levar isso aos mais diversos cantos desta terra. Proclamar essa verdade, sairmos da nossa zona de conforto, irmos até eles e dizermos isso. Que eles têm que crer em Jesus e eles têm que ser batizados. E é isso que nos mostra a terceira estratégia, terceira metodologia, o ensinando. Ensinar o quê? Aquilo que Jesus ensinou nos seus cerca de 3 anos de ministério aqui na terra. Vejam, não é um exercício de axiologia, eu acho que. Não é isso. Não se trata de modismos, de tradições humanas, nem de legalismo. Ensinar todas as coisas, não apenas aquelas que são agradáveis, aquelas de que eu gosto. Há muita coisa que eu não gosto, que mexe comigo, que me tira do conforto ou da minha comodidade. Mas Jesus diz que tem que fazer. Como, vou citar apenas uma delas, que eu tenho que amar os meus inimigos, que eu não posso odiá-los, que eu tenho que perdoar. Isso mexe comigo, mas isso é verdade. E eu tenho que proclamar essa verdade. E mais do que isso, ensinar a guardar todas essas coisas. Ensinar a guardar não significa acumular conhecimento, é mais do que isso, significa ensinar a obedecer, porque discípulo é aquele que obedece. E é isso que os nossos missionários estão fazendo. Hoje, as pessoas querem conhecer, mas parece que não querem obedecer. Mas, lembre-se, quem disse isso, quem dá o suporte para isso, é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Reparem que o verbo estar está no presente. Ele já está conosco. Ele já está dando esse suporte. Não é eu estarei convosco. Eu já estou convosco. Ele está dando esse suporte. A presença de Jesus é clara entre nós. Por isso nós dizemos, ele é o vigia que não dorme. Não há situação, mesmo as mais terríveis na nossa vida. Não há situação em que Jesus não esteja presente. Vocês souberam que o Sérgio e o Sueli passaram por transtornos há pouco tempo. Mas Sérgio e Sueli, Jesus estava com vocês naquele momento. Ele não abandonou vocês. Ele está com vocês. Então, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas como cumprir essa tarefa missionária? Nós já sabemos. Todos devem orar. Nós devemos interceder pelos nossos missionários. Nós devemos interceder pelos povos ainda não alcançados. Lembrem-se de orar pelo povo Yanomami. O COI contou há pouco tempo que houve uma briga muito feia lá no posto onde ele serve. E com isso, houve até morte. Ore por eles, eles precisam de Jesus. Ore pelos timorenses e tantos outros que também precisam de Jesus. Todos devem ir.
Todos devem sair da sua zona de conforto e proclamar as boas novas do Evangelho. E todos devem contribuir. Precisamos de recurso. Sem recursos, nós não podemos continuar mantendo missionários. Precisamos contribuir. Todos devem contribuir. Todos. A palavra de Jesus é clara. Todos. Claro, você vai contribuir segundo as suas posses. No terceiro domingo deste mês de agosto, no dia 23, nós teremos aqui a presença do Henrique Terena. Como nós já trouxemos naquele primeiro ano do projeto da Terceira Onda. E no dia 23 nós vamos renovar, ou não, o compromisso com a Terceira Onda. A pergunta que eu faço para vocês hoje, e vou continuar fazendo nos outros domingos até o dia 23, é esta: nós vamos continuar contribuindo com esse projeto Terceira Onda Índios, evangelizando índios, ou vamos parar? A resposta é vocês que vão dar. Você que já está contribuindo tem recebido relatórios daquilo que acontece no projeto da Terceira Onda. E no dia 23, eu vou pedir para que vocês preencham um envelope com o seu nome e com o seu e-mail. E com o valor com o qual você vai contribuir. E dependendo do que você entregar, nós vamos continuar ou não com esse projeto. Mas a resposta é de vocês, daquilo que Deus vai falar com vocês. Por isso nós devemos orar, ir e contribuir. Isso diz respeito à grande comissão. Mas onde que entra a ceia aí? Nós queremos que o povo Yanomami, a sua moda, né, Coi? Não com um pedaço de pão ou com um cálice de vinho ou de suco de uva. Mas quem sabe, como é que chama lá? Biju? Um beiju? Como? Ah, vocês ouviram, é isso mesmo. Então, banana assada, que é o produto típico, não importa. Não importa, não é que tem que ser necessariamente com pão e o cálice, com suco de uva ou vinho. Pode ser com banana assada, suco de amora, que delícia, açaí. Em vez do suco de uva, açaí, não importa. O que é importante? Que o povo Yanomami esteja lembrando da morte redentora de Jesus Cristo. É isso que é importante. E é por isso que nós teremos que lembrar hoje. Ceia é lembrança, é comemoração, é lembrar da morte de Jesus Cristo na cruz. Mas quando nós olhamos a ceia e a grande comissão, nós temos que lembrar que muitos não conhecem essa verdade. Muitos não sabem que Jesus morreu na cruz para libertá-los da condenação do pecado. Muitos ainda não fazem parte da nova aliança, não conhecem o cálice da nova aliança de Jesus, que Jesus Cristo efetivou ali na cruz do Calvário. Eles precisam conhecer. E a nossa tarefa é anunciar que devemos fazer isso. Façam isso em memória de mim, disse Jesus Cristo, até que Ele volte. E Ele voltará. E Ele voltará em glória. E nós o acompanharemos também em glória. E enquanto Ele não volta, vamos comemorar. Mas eu quero chamar aqui o Kleber e o pessoal do louvor. E quero propor que você venha à frente para pegar os elementos. Mas lembrando disso, quando você estiver com o cálice, com um pedaço de pão, é um cálice, é um pedaço de pão, mas são os elementos que vão nos remeter ao sacrifício de Jesus. Mas lembre-se, há muitos povos que ainda não fazem
isso. Muitos povos que não fazem isso. Há muitos que não sabem o que significa isso. E a nossa tarefa é anunciar, para que portugueses, italianos, timorenses, atletas, jovens, adolescentes, Yanomami, Craô, Bacairi, Guajá, Gavião e tantos outros, e Deus mediante, africanos, Deus mediante, russos e tantos outros, estejam celebrando que só Jesus Cristo pode nos salvar. Com esse espírito eu convido você a vir pegar o cálice e o pão para que aceitemos a ordenança de Jesus Cristo. Jesus, depois de ter dado graças, partiu o pão e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E ele também mostrou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, disse Jesus. Façam isso todas as vezes que vocês bebam esse cálice. Porque todas as vezes que vocês comerem e beberem esse cálice, comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. A morte que nos possibilitou a reconciliação com Deus, até que Ele volte. Nesse espírito, vamos comer e beber. Deus, nós queremos te louvar e te bendizer pelas instruções que o Senhor nos deixou. Porque desta forma, Deus, a nossa mente que é levada sempre a se esquecer, nós não vamos esquecer do seu corpo que foi dilacerado, de tantas injúrias que foram proferidas ali na cruz do Calvário, e o Senhor que não tinha pecado nenhum, tudo isso por amor de nós. Obrigado por isso, Deus. Obrigado também pelo cálice da nova aliança. Essa nova aliança que nos dá a esperança da eternidade. E nós vivemos, Deus, num mundo atribulado, num mundo que é corrupto, num mundo que vive em crise de toda a ordem, mas nós vivemos na esperança de que o Senhor voltará. E o Senhor voltará em glória, em glória. Obrigado por essa grande esperança, Deus. E nós queremos levar essa esperança a vários povos. E faz isso, Deus, pela vida dos nossos missionários, para que eles levem essa esperança até aquele povo onde eles estão trabalhando. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Alegria de toda a terra. Amém.